E nós de volta para falarmos ou continuarmos a reflexão de hoje sobre essa grande festa que celebramos, o Pentecostes, em que trazemos o tema do batismo da igreja. Vocês se recordam da leitura que nós fizemos no início da pregação? Lembram? Quem lembra? Foi a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E o que estava escrito ali? O relato do acontecimento que mudou o curso da igreja. A igreja que nasce do coração chagado de Jesus na cruz. A igreja que nasce da experiência de amor de Deus com seu povo, a experiência que nasce da ação primordial do Senhor, agora ela recebe o dom do Espírito. Após o evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor, os discípulos de Jesus ficaram acuados. E o autor do livro dos Atos descreve que os apóstolos estavam fechados no cenáculo. E ali aconteceu a efusão do Espírito. O poder do Espírito que desce sobre eles. Por isso, na manhã de hoje, eu gostaria de destacar um aspecto fundamental na festa que celebramos. Na festa que estamos hoje anunciando. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre os discípulos, quando o Espírito de Deus abre o coração e a mente daqueles homens que estavam juntos com a mãe de Jesus, e ele sai a pregar, a anunciar a palavra, a falar em outras línguas, milagrosamente, nós reconhecemos que o Espírito Santo de Deus cria ali a unidade da igreja. A igreja que nós celebramos hoje é a igreja unida. Celebramos, pois, a festa da unidade, que é a compreensão da humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs, se o Pentecostes é a festa da unidade, se o Pentecostes nos evoca para estarmos juntos, será que hoje, como igreja, nós podemos dizer que estamos unidos, que somos unidos? Será que no mundo de hoje nós podemos celebrar de fato esta festa de Pentecostes com a unidade plena? Penso que nós estamos a caminho, mas infelizmente ainda temos um longo caminho a realizar. Por quê? Porque nós nos distanciamos muito daquele ideal de unidade que Jesus veio anunciar. Por isso, meu irmão, minha irmã, não é somente nós, igreja. Quando eu falo nós, é nós, humanidade. O que é que nós encontramos hoje? Será que encontramos famílias cada vez mais unidas? Será que encontramos comunidades cada vez mais coesas? Será que dentro da igreja tudo é mar de rosas? Acho que não. Nem sempre as nossas comunidades cristãs se encontram no mar de rosas. Nem sempre nós encontramos a nossa igreja doméstica com a unidade querida por Cristo. Em tempos de alta tecnologia, em tempos onde a tecnologia, ela vem trazer novidade e vem nos aproximar cada vez mais. Sim, porque vejamos, hoje nós estamos na sua casa, hoje nós estamos falando com você a quilômetros de distância. Hoje, muita gente pode estar nos acompanhando do outro lado do planeta. Hoje, a tecnologia facilita as nossas fronteiras, como se apagasse os limites e não existisse mais limites entre os seres humanos. Nós podemos ir e vir a qualquer lugar. Nós podemos falar com quem quisermos a qualquer hora e a qualquer tempo. Basta um clique. Mas também não é somente essa tecnologia da proximidade.
é também a tecnologia da inovação, que vem realizando grandes coisas. Nós podemos manipular o tempo, nós podemos fazer chover ou não, nós podemos realizar coisas que antes era impossível de fazer. Podemos manipular seres vivos em laboratório, e já tentaram até fazer em laboratório seres humanos. Esta é a tecnologia que vai avançando avassaladoramente. E isso quer dizer o quê? Que o ser humano, muitas vezes, não precisa de Deus. Para que rezar? Para que rezar se eu posso fazer tudo? Não é assim que muitos de nós pensamos? Para que eu vou invocar o nome santo de Deus, se eu sou onipotente, se eu posso tudo, se eu faço as coisas que quero, a hora que quero, como quero? Onde Deus vai encontrar lugar na minha vida? Onde Deus vai encontrar lugar no mundo? E é assim que nós vamos vivendo a nossa realidade odierna. Hoje o mundo caminha longe de Deus. Hoje muitas pessoas agem e vivem como se Deus não existisse. Eis o risco, eis o grande risco, porque Deus existe e Ele nos une, Ele nos chama. Quando Ele nos pede a graça da unidade no Pentecostes, quando Ele batiza a sua igreja com o seu Espírito, Ele pede para que a igreja ela saia de si, ela saia de um eu para um nós. Ninguém aprende trancado em si mesmo. Ninguém vive fechado em si mesmo. Ninguém permanece em pé quando se fecha no próprio egoísmo. Talvez seja por isso que a humanidade caminhe para um abismo, e ainda há tempo de recuperarmos-nos, ainda há tempo de nos devolver a nossa identidade humana, para que nós possamos nos enxergar como continuadores da obra criadora do Senhor. Você é responsável por isso. Você é responsável por continuar o Pentecostes hoje. Como? Através da ação do Espírito que acontece na sua consciência, no seu viver, no seu coração. Através da ação litúrgica que nós celebramos, através dos sacramentos, quando damos espaço para o Espírito agir na nossa vida, a fim de que nós hajamos no mundo como homens e mulheres inspirados por Deus, e não aleatoriamente. Por isso, o Pentecostes, a festa que hoje celebramos, a festa na qual vemos a igreja sair de si mesma, onde vemos a igreja ganhar o mundo pelas ruas de Jerusalém, falar em todas as línguas, fazer-se entender, anunciar as maravilhas do Senhor, essa festa tem um fato importante como pano de fundo. Você que foi na missa ontem, você que participou da Eucaristia ontem à noite, a missa das vésperas de Pentecoste, você deve ter encontrado lá na sua comunidade alguém proclamando a primeira leitura, que nos falava de um fato que está escrito no livro do Gênesis. Você lembra que fato é este? Vocês que estão aqui recordam que fato seja este? Quem foi à missa ontem? Eu fui. Não lembra não, né? Então, na primeira leitura de ontem, nós escutávamos falar daquele fato da Torre de Babel. Lembram? O que é o Babel? Babel é quando os homens começaram a construir uma torre para alcançar o céu. E aí eles construíam esse evento, eles estavam se relacionando, dispensando Deus da vida deles, ou seja, Deus não estava presente, e eles queriam alcançar o céu, queriam varar o céu, porém, não perceberam que estavam trabalhando contra si mesmo.
Eles, nessa atitude de ocupar o lugar de Deus, eles, nesta atitude de querer ser iguais a Deus, de querer serem iguais a Deus, não se preocuparam, não prestaram atenção de que construíam contra si mesmo, e começaram a quê? A brigar entre si, a não se entenderem mais, a falar e não se compreenderem. E aí a confusão estava estabelecida. Será que hoje nós vivemos uma nova Babel? Eis a diferença daquilo que é Pentecostes e daquilo que é Babel. A Babel é quando nós falamos e não compreendemos. Hoje, a nossa sociedade comunica, mas muitas vezes não informa. Fala, mas muitas vezes não diz nada. Vivemos numa sociedade do barulho, onde é muito barulho, onde se ouve muita coisa, mas não pegamos em coisas concretas. E o que é algo concreto? É aquilo que nos preenche, é aquilo que nos torna capazes de nos reconhecermos como seres humanos. Quando abrimos os jornais hoje, quando lemos as revistas, quando escutamos os noticiários, a cada dia nós nos surpreendemos com a capacidade destruidora do ser humano, que pela ganância do poder é capaz de realizar as piores atrocidades. Se fôssemos fazer um elenco, passaríamos aqui a manhã inteira dizendo, falando e relembrando fatos que contrapõem o querer de Deus para a unidade. Porém, para nós hoje aqui, vale recordar aquilo que foi a experiência de Babel, naquele instante em que aqueles homens quiseram ser contra Deus, ou quiseram colocar Deus de fora de suas vidas. Quando nós colocamos Deus fora da nossa vida, as coisas, elas desandam, assim como Babel desandou. O que foi o relato de Babel? Os homens se atrapalharam e não conseguiram mais colocar-se a caminho do seu projeto. Os nossos projetos, a nossa vida, ela só se concretiza, ela só se realiza quando Deus ocupa o primeiro lugar. Quando Ele está em primeiro lugar, quando Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Aí sim, os nossos projetos, as nossas coisas acontecem. E aí está o diferencial de Babel para o Pentecostes. Em Babel, Deus estava de fora. Em Pentecostes, Deus é o autor da graça. É Ele quem batiza a sua igreja, é Ele quem se manifesta, é Ele quem fortifica os seus escolhidos para que anuncie a boa nova. É Ele quem faz nova todas as coisas. Por isso, hoje, quando celebramos a solenidade do Pentecostes, nós celebramos sobretudo a festa da unidade. E o que é a unidade? A unidade é falarmos a mesma língua. A unidade é podermos nos comunicar no mesmo padrão, onde todos nós nos compreendamos, onde todos nós nos falamos. E aí, nós recuperamos aquilo que falávamos no início. Falar com amor. Falar com amor é falar com Deus. Falar com amor é falar com gestos divinos, é falar com Deus, é falar de Deus e a partir de Deus. E isso significa realizar gestos, realizar gestos. Tem uma poetisa brasileira, uma mineira, chamada Adélia Prado. Ela diz mais ou menos assim: minha mãe dizia que a coisa mais importante do mundo era o estudo, e não é. A coisa mais importante do mundo é o sentimento. Naquela noite fria, ela falou alto: coitado, desde cedo não parou, ainda está trabalhando. Ela levantou-se, pôs água no fogo, encheu o tacho, pôs à mesa. Não falou em amor esta palavra de luxo. Talvez o amor hoje seja uma palavra de luxo, porque seja mal compreendido. Talvez o amor, ele não seja entendido
como uma doação de si mesmo, de um eu aberto para o nós. Talvez o amor não seja compreendido porque a humanidade esteja com o seu olhar focado para os seus interesses, para o egoísmo, para o egocentrismo. E nós necessitamos realizar aquilo que a poetisa retrata no seu poema: gestos de amor, gestos concretos de amor, gestos que revelem que nós estamos imbuídos pelo Espírito Santo de Deus, que é atual, que é constante, que é criativo. Aquele mesmo Espírito que esteve presente no momento da criação e que fez todas as coisas, Ele também faz nova todas as coisas. Ele faz nova tudo aquilo que é antigo, que é velho. Ele faz novo a cada um de nós. Por isso, não percamos tempo de nos abrir para esse Deus que é amor e quer nos renovar. Não percamos tempo em deixar Deus nos batizar a cada instante no seu Espírito, a nos confirmar no nosso batismo, a colocar em evidência a nossa confirmação no dia do nosso crisma. Todos aqui somos batizados ou não somos? Quem é batizado? Todos aqui somos batizados. Quem lembra o dia que foi batizado? Alguém lembra o dia que foi batizado? E como é que você sabe que você é batizado? Alguém falou, né? Alguém disse que vocês são batizados. E você aí de casa, lembra o dia que foi batizado? Talvez não, né? Mas você sabe que foi batizado porque alguém falou, porque alguém disse. E se alguém disse que você foi batizado, é alguém que lhe introduziu dentro do seio da igreja. É alguém que lhe educou na fé. E normalmente essa pessoa, ou essas pessoas, são os nossos pais e os nossos padrinhos. Portanto, a nossa família é a família cristã. É esta família que nos ensina a fé. E nós somos responsáveis para transmitir a fé. E a fé se transmite através de gestos concretos, através de ações concretas, através de uma determinação explanada. Fé não se ensina de gabinete, fé se vive. E na vivência da fé, nós somos chamados a revelar o Santo Espírito, a revelar a Deus, a revelar o amor de Deus para com todas as criaturas, a ser pertença viva desse amor de Deus. Para quê? Para que o nosso hoje não seja uma Babel, para que o nosso comunicar não seja um comunicar errôneo, mas ao contrário, seja uma comunicação de amor, seja uma comunicação intensa do Espírito Santo de Deus, para que o nosso viver seja um Pentecostes que acontece hoje novamente aqui. Aqui acontece o Pentecostes, porque o Pentecostes é todo dia. O Pentecostes é quando nós nos abrimos a este amor do Senhor. O Pentecostes é quando deixamos Deus falar através da nossa voz. É quando nós deixamos o Senhor utilizar dos nossos sentidos, a falar pela nossa voz, a agir pelas nossas mãos, a caminhar com os nossos passos, a ver com os nossos olhos. Por isso, meus irmãos, nessa festa da unidade, celebremos o amor que não bastou-se em si mesmo, mas transbordou do Pai e do Filho e chegou até nós. Esse amor é o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nós clamamos: venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. E nós pedimos que o ministério nos ajude a cantar ao Santo Espírito: venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo. E eu peço a vocês que fiquem em pé para concluirmos essa nossa pregação com esse refrão maravilhoso, com esse refrão que devolve a nós a consciência de que somos pertenças do Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor,
no teu espírito, pois minha alma sedenta está. Cante, vem, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração.